Não faz mais isso! Eu não aceito esse comportamento. Eu me senti culpada, me senti a pior mãe do mundo. Vamos lá para minha história. Quando a minha filha mais velha tinha 2 anos e a mais nova tinha mais ou menos 6 meses, a gente tinha acabado de se mudar de casa. E eu estava reabrindo o meu daycare em outro lugar e o meu marido estava trabalhando muito, implementando alguma coisa lá no trabalho dele da época. Ou seja, eu estava super sobrecarregada. E quem já se mudou com criança pequena, sem parar de trabalhar e sem muita rede de apoio, sabe do que eu estou falando. Eu estava exausta. Oh, esqueci de mostrar minhas meninas. Essa é a Gigi e a Dani hoje, com 10 e 7 anos. Durante essa mudança toda, minhas filhas pequenas, eu estava exausta, com tudo acontecendo ao mesmo tempo. A minha bebê, a Dani, ainda acordava várias vezes à noite. E a mais velha, a Gigi, que na época tinha 2 anos e que antes da gente se mudar dormia a noite inteira, ela passou a não dormir direito mais, depois que a gente se mudou. E ela ia toda noite pro meu quarto. E ela tinha birras pelas menores coisas possíveis. Menor coisa que você pode imaginar. Eu estava exausta, super sobrecarregada. A casa tinha caixas, que nem essa foto aí. Tinha caixa espalhada por todo lado. E eu usava toda a minha energia e a minha paciência durante o dia com as crianças que eu trabalhava. Porém, chegava a tardinha, à noite, e eu já estava exausta, querendo a minha cama, e o meu reservatório de calma e de empatia já tinha acabado. E a minha filha mais velha parecia que sabia disso, pois ela sempre aprontava nesse horário. Eu lembro que no dia que eu perdi a paciência com ela, eu não consigo lembrar exatamente o que aconteceu, mas eu lembro direitinho, claramente, a minha reação completamente irracional e extremamente agressiva com ela. Eu lembro que eu peguei ela pelos 2 bracinhos assim e apertei ela com muita força. E eu gritei com ela. E eu falei: não faz mais isso! Eu não aceito esse comportamento. Eu não tenho orgulho nenhum de contar isso, mas eu gritei também com ela por mais alguns minutos e vi nos olhinhos dela o medo e o pavor de ver a mamãe naquele estado. Eu não tenho orgulho de contar essa história, pelo contrário, eu tenho vergonha. E me sinto culpada pela maneira como eu agi. Eu me senti terrível, me senti a pior mãe do mundo. Quem já se sentiu assim? Fala pra mim. Eu sei, eu já me senti assim. Hoje, depois de tudo que eu já estudei, experienciei com as crianças nessa idade, eu consigo ter mais compaixão comigo mesmo. Eu consigo entender que eu agi da única maneira que eu sabia agir naquele momento. Eu não sabia como agir melhor, eu não sabia o que fazer de diferente. Eu não tinha o conhecimento e a experiência que eu tenho hoje. E eu podia ter ficado reagindo nesse modo de reação, reagindo daquela maneira até hoje e criando as minhas filhas no medo e submissão. Porém, naquela noite, quando eu me deitei, quando eu coloquei a minha cabeça no travesseiro e chorei, eu chorei muito, eu me senti culpada, me senti a pior mãe do mundo. Eu já estudava sobre educação positiva e praticava com as crianças que eu trabalhava. Por que eu não conseguia praticar com a minha própria filha? Foi nessa noite que eu decidi que algo tinha que mudar. Eu não podia continuar daquele jeito. Eu senti um chamado interno para buscar conhecimento e encontrar formas mais saudáveis de lidar com as minhas emoções e com as emoções das minhas filhas. E eu tô compartilhando isso com vocês hoje porque eu acredito que, assim como eu, você também pode encontrar em si mesmo o potencial para transformar a sua relação com seu filho. Então, meu caminho para transformação, eu peguei todos os livros que eu já tinha lido, procurei mais livros para ler e fiz vários cursos para me aprofundar no assunto. Eu li alguns livros que me deixaram chocada, de cabelo em pé. Livros que me ensinavam como disciplinar as minhas filhas através do medo e da punição e do castigo. Mas eu também estudei muita coisa boa. Eu fiz cursos com profissionais renomados aqui no Canadá e nos Estados Unidos. Curso com a Dr. Shafali Tsabari, com a Dr. Laura Markkanen, com a minha guru, Avital Levy, com o Dr. Daniel Siegel, além de cursos de parentalidade consciente, parentalidade positiva, gatilhos, empatia, comunicação não violenta, desenvolvimento infantil e desenvolvimento pessoal. Enfim, eu estudei muito e procurei cursos com embasamento científico e não apenas achismo. E eu fui colocando todos esses conceitos em prática
e vendo o que funcionava e o que era bonito só no papel ou só no Instagram. E foi aqui que eu comecei a responder aos comportamentos das minhas filhas, ao invés de simplesmente reagir. Foi aqui que as birras foram diminuindo. E a minha filha começou a aprender como responder às emoções fortes que ela sentia, como gerenciar essas emoções que ela sentia. E até hoje ela sente. Foi aqui que eu comecei a preparar ela para uma pré-adolescência um pouquinho mais calma. E foi aqui também que eu saí do modo de apenas sobreviver e comecei a curtir mais, estar presente com as minhas filhas, aproveitar um momento mais simples ao lado delas e criar memórias que elas levarão para sempre dentro delas e que, se Deus quiser, elas vão passar para os filhos e para os netos e, quem sabe, um dia concretizar o que Charles Rayson falou. Uma geração cheia de pais profundamente amorosos mudaria o cérebro da próxima geração e, com isso, o mundo. E foi com essa ideia em mente que eu comecei o canal Crescendo com Amor. E fui desenvolvendo e foi nascendo o Guia da Primeira Infância. E se eu conseguir ajudar uma família a ter uma vida mais tranquila, mais presente, mais significativa junto com seus filhos, a minha missão foi cumprida. E a missão do Guia da Primeira Infância é ajudar você a sair do modo de sobrevivência e aproveitar mais essa etapa da infância, que é tão desafiadora e que pode ser também muito gratificante. Eu não vejo a hora de acompanhar você nessa jornada, que é provavelmente o projeto mais importante da sua vida. E investir nesse projeto pode ser um dos melhores investimentos da sua família.